acompanham o noticiário, constroem o noticiário. Quando começa a discussão para valer dos conteúdos, você não percebe um certo enfado por parte das pessoas querendo escolher, Thaís, o candidato da sua preferência ideológica sem prestar muita atenção ao que eles dizem? Definitivamente, né? Principalmente quando a gente está falando daqueles que vão pelos lados polarizados. Tem aqueles que estão buscando, e os indecisos são muitos nessa eleição, e eu acho que vai fazer toda a diferença, que aí eles buscam, de fato, uma proposta para saber, vou para cá ou vou para cá. Mas o lado polarizado, ele vai ouvir o que ele quer ouvir. Né? Ele vai ouvir o corte daquele candidato que interessa. E o Mitre falou muito bem da campanha na TV e nas rádios, mas a gente precisa falar dessa campanha na internet que já começou muito antes, né? Seja uma campanha para trazer esse discurso que identifica o candidato, e aí tanto Lula quanto o Bolsonaro, o Caiado, com a mudança do marketing agora, e indo exatamente para o candidato, para um responsável pela rede social, né, que está assumindo, que é o Marcos Carvalho, assumindo essa campanha. Por quê? Porque para tentar, de alguma forma, alinhar esse discurso também e buscar esses indecisos. Eu acho que é a partir de agora que a gente vai ver para valer quem vai conseguir pegar esse bolo do meio ali, que vai ser o bolo que vai fazer a diferença. Só sobre programa de governo, ontem, no debate da Band de Minas, teve um momento que Alexandre Calil foi confrontado por um dos candidatos. Seu programa. E eu não li o meu programa de governo. A impressão que me dá é que Flávio e Lula não têm a menor ideia do programa de governo deles também. Entendeu? É literalmente para alguém... Não tem ideia ou é mais grave? Não tem interesse? Não tem interesse, pode ser isso também, mas é aquele negócio... Tinha que cumprir a norma lá no Tribunal Superior Eleitoral, vamos entregar. Porque eles não falam a respeito de situações importantes. E ontem, quando eu vi o Alexandre Calil ser sincero, né, cometer esse sincericídio... Não tenho a menor ideia. É uma coisa absurda. Eu acho que talvez seja até mais grave. Eu acho que os candidatos não acreditam em programa de governo como apelo para o eleitor. O que é terrível, porque é evidente que o eleitor, teoricamente, tem que estar interessado na solução objetiva dos problemas do seu dia a dia. Não é? Mas isso não funciona. Você sabe, eu já tive momentos engraçados aí com candidatos no passado, eu pedi no programa e não tinha... Para, porque essa história você vai contar aqui para quem não conhece. O Mitre já entrevistou todos os candidatos de todos os partidos, mas ele tem uma história em particular, que é uma entrevista que ele fez com o Leonel Brizola. E ele provocou o Leonel Brizola pedindo a ele que dissesse algo sobre o programa de governo. Conta, Mitre, porque essa história é maravilhosa, mostra o carinho que eles têm, a preocupação com o assunto. Né? Começamos discutindo inflação. E ele dizia, são as perdas internacionais. E eu falava, governador, tudo bem, o senhor sempre fala das perdas internacionais, mas é preciso enfrentar objetivamente o problema da inflação. Que plano o senhor tem? Ele falou, não, eu tenho ideias para enfrentar a inflação. A inflação corrói, a inflação, sabemos disso, governador. Mas eu queria, na verdade, perguntar qual é o seu plano de governo. Ele falou, você quer um programa de governo? Eu falei, exatamente, um programa de governo. Ele falou, vou encomendar um para você em Harvard. Lindo, maravilhoso, capa colorida. Ou seja, esquece, né? Agora, quer dizer, esquece. A gente é do tempo, Mitre e eu, não vale para o Felipe Vieira, não vale para a Thaís seguramente, mas que apresentavam os programas de governo, mas também não tinham compromisso com o que escreviam. Nada. Então, mas esse tempo ainda é hoje. Pois é, não, mas agora há um certo descuido, mas antes ficavam repetindo. Por exemplo, na campanha de 89, a gente sabia que o candidato eleito iria dar um tiro na inflação. A gente não sabe qual seria o tiro do Lula, a gente não sabe qual seria o tiro do Brizola, a gente sabe qual foi o tiro do Collor, mas que dizia que não daria um tiro. Ele só passou a dizer que daria um tiro na inflação e quando a gente foi ver, ele confiscou o dinheiro. Na verdade, ninguém tinha nada a declarar. O Collor dizia, é um tiro certeiro. E eu quero dizer a vocês que eu tenho boa pontaria. Ele disse isso numa entrevista até comigo. E eu ficava imaginando, o que pode ser isso? Há pouco tempo eu encontrei com o Maílson, eu participei de uma entrevista que foi a última do Maílson, que era o ministro da Fazenda antes do Collor ganhar a eleição. E nessa entrevista eu fiz uma pergunta para ele. Falei, ministro, o que o próximo governo pode fazer? A inflação na mão dele estava em 80% ao mês, era uma loucura. E ele alinhou lá algumas coisinhas que nada muito além do arroz com feijão, que era a política dele. Então nós fomos para o novo governo sem nenhuma ideia do que podia acontecer.
E o Collor veio e atirou Agora, com aquela bala de veio prata. com aquela bala e mal explicada. Foi a pior coletiva, acho que eu já vi na minha vida. Sim. Zélia e Ibrahim Eres, um horror. Eles não sabiam explicar o plano deles. Não, mas ali E- tinha um problema. Eles foram para aquela entrevista sem poder dizer que havia confisco. Eles não usavam a palavra confisco. Ah, mas, E eu lembro da Zélia falando, não tem nada de confisco. Era um tremendo de um confisco. mas Então, era foi uma confusão. E o próprio Collor, ele assistindo a entrevista, ele ligou mandando mudar e para falar do confisco. Mas mesmo assim ficou uma confusão doida. Foi uma entrevista Agora, horrorosa. hoje, o que a gente percebe, principalmente que vocês estão falando, eu estou aqui pensando nos dias de hoje, né? A inflação, economia, eles só falam nesse assunto, inflação, pensando no mercado. O que o mercado quer ouvir? É isso que eu vou falar. E não significa em plano, não significa numa resposta prática. A mesma coisa a segurança. Segurança, a gente ouviu muito falar de segurança nos dois discursos de ontem, né? E ninguém falou nada. Eles falam no mercado e nós querendo saber do supermercado. Exatamente. Não, Essa é a questão. É isso. Mas o candidato peso de vida sabe. tá ali. Ele sabe que está Mas pesando. o candidato sabe que a questão é o supermercado. Não tem nenhuma dúvida, porque esse é um dos pontos que pode definir a Mas eleição. eles não sabem como resolver, porque pensa Aí é bem. que tá. Você tem 9,5% de déficit nominal. Você tem 82% de uma dívida. Só tem duas formas de resolver isso para baixar o endividamento. Ou você reduz a despesa, ou você aumenta a receita. Sim. Você consegue enxergar um governo reduzindo despesa, mas você consegue enxergar o que sempre aconteceu. Dos últimos 30 anos foi aumento de carga, né? O que eu não consigo enxergar é um candidato dizendo sinceramente que vai reduzir a despesa. Ou que vai aumentar a carga não tem como. tributária. Ou aumentar a carga Com uma tributária. situação complicadíssima para novembro, quando nós teremos o percentual do IBS. A gente vai para uma reforma, vai eleger um presidente e não sabe o percentual que a equipe econômica desse presidente está pensando a respeito dos nossos impostos a partir de novembro, quando o comitê gestor pode se reunir ainda com a equipe de Lula, mas podemos ter um outro presidente eleito em novembro. Então, qual é a situação? A confusão que a gente criou para a implementação da reforma tributária... Agora, Mas a questão é saber o que dá voto e o que não dá. sim, exatamente. É isso o que nos leva para o domingo. Domingo a gente Claro. tem um compromisso marcado, você tem um compromisso marcado, nós temos um compromisso marcado, primeiro debate presidencial da campanha de 2026. A gente viu o debate estadual, os debates estaduais, e, para variar, a gente ficou mal acostumado com o debate de São Paulo, que, na verdade, eu não sei se ajuda ou atrapalha. Ajuda os paulistas, mas atrapalha as expectativas. E o debate anterior para presidente foi pobre. O debate de 2022. Como foi pobre o de 2018 e tal. O debate é rico, porque a gente oferece as condições, né, Mitri? Para que ele seja rico. Agora, as condições são as melhores dadas. possíveis. As condições são dadas. Eu digo, o estádio é ótimo, as regras são boas, o o gramado juiz é perfeito. ótimo, gramado maravilhoso, bola. Agora precisa ver se os times vão jogar. No caso do nosso debate estadual de São Paulo, foi um show de bola, eu achei. Achei que o Tarcísio e o Haddad mandaram muito bem, evoluindo, inclusive, em relação ao último debate deles, que já foi muito bom. Agora, esse nível aí é difícil, não é muito fácil. O que nós temos na história das campanhas mais recentes é uma pobreza crescente de conteúdos. É um déficit de conteúdo que só cresce. Em 2018, o grande tema em 2018, para quem estava estudando as contas do Brasil, qual era? A questão da reforma da Previdência. Nenhuma palavra da parte de nenhum candidato. Foi preciso que os jornalistas levantassem a questão de não abrir mão do debate naquele bloco de... Porque se dependesse deles, não. Então, nós temos uma tradição recente de que é alimentado por essa polarização que só enfraquece tudo. Não 2000, debatendo reforma da Previdência em 2026 de novo. Não. E Uma além, outra situação tem que... o Mitre falou de um que eu acho que é fundamental no finalzinho, que é essa questão de jogar para a torcida. Ele está jogando para a Claro. torcida. É o cara que joga bonito, mas não faz o gol, que não mostra o que ele tem para entregar. Ele quer atacar o adversário, se defender, e é só isso. E aí a gente vai para episódios como a gente já fez, já falou
de dedos ali em risco. Não é essa a proposta. E a gente continua sem saber, de todos os lados. É para fazer o corte. E eles já avisam, né? Então vai lá, olha, corta esse momento e vai lá e pesquisa. Eu estou denunciando isso. Virou um debate para o pós-debate, né? Para a repercussão depois, para o que vai render, para o que vai agredir o outro. Acho Agora tem uma coisa importante, né? Enquanto o debate ou o não debate, a campanha e o discurso e o não discurso dos candidatos vão avançando, a realidade está aí. As pessoas estão indo comprar, as pessoas estão devendo. Isso vai ser muito importante. Eu tenho analisado as pesquisas com uma certa profundidade e vejo o seguinte: nós estamos caminhando para a eleição por um número muito pequeno de votos, muito pequeno. E esses eleitores, eles são nem bolsonaristas, nem lulistas. Já votaram no Bolsonaro, já votaram no Lula, agora estão aí. De vez em quando oscilam, porque eles são muito irregulares nas suas posições, e são eles que vão decidir. E eles são sensíveis a quê? Ao seu dia a dia, às suas contas, às suas dívidas, à sua segurança. Segurança é um ponto fundamental, mas também não é frase de efeito que vai resolver a questão na campanha. Passar um pouco na discussão da segurança. Mas eu vou deixar para o próximo bloco, pergunta no ar, as propostas reais de discussão, elas são muito complexas, vamos combinar? Claro. Você não pode chegar e falar assim, vou explicar como é que eu vou fazer um programa de segurança e as pessoas entenderem, porque quem entende são especialistas em segurança, quem entende economia são especialistas em economia. Se precisar traduzir, quem vai traduzir com risco de ser mal entendido, de parecer que ele não entende muito do riscado. Então, eu queria deixar no ar o seguinte, digamos que eles resolvessem discutir propostas reais. Será que surgiria o efeito esperado? Vamos deixar no ar, vamos para um rápido intervalo, o Band Eleições volta já já. Debate 2026. Edição, o Grupo Bandeirantes sai na frente com as TVs e internet e promove o primeiro confronto entre os candidatos. No debate para presidente, propostas, os temas centrais de quem vai governar o país pelos... Aqui você fica bem informado para fazer a escolha com consciência. E na sequência, toda a repercussão e análise logo após o debate num canal livre especial ao vivo. Eleições 2026. Olho no voto, olho na Band. Eleições 2026. Ordem de votação. É o povo que produz o show e assina a direção. Na urna eletrônica, primeiro você escolhe deputado federal. Em seguida, deputada ou deputado estadual ou distrital. Aí vem a primeira vaga de senadora ou senador. Depois, a segunda vaga de senadora ou senador. Neste ano, são 2 vagas. Na sequência, governadora ou governadora e seu vice. E por fim, o voto para presidente da República e seu vice. Para ajudar, leve uma balinha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de que não tem vez. Assim como um vírus, uma fake news também pode viralizar e gerar avalanche de desinformação. A verdade aparece, pode ser tarde demais. A melhor forma de quebrar essa corrente é pesquisar. Lembre-se, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Nesta quarta, no Clube. Sabe quem eu sou? Não, porque eu sei quem você é, Todd. E sei o que você é, seu desgraçado. Linha de ação. Tratei você para investigar a mulher. Acha que ela tá tão no caso? Eu quero fotos. Quero saber quem é. E quero saber até o dia da eleição. Um ex-policial tem uma missão secreta para o... Kate, me fala o que você tá vendo. Mas ele se torna vítima de uma emboscada poderosa. Eu aceitei um trabalho, não fiz perguntas, entreguei fotos e fui embora. Isso aí foi assassinato. Crow. Eu escolhi você porque você é meu.
Catherine Zeta-Jones. Se você não fosse um idiota, talvez ele ainda estivesse vivo. Mark Wahlberg. Seu marido armou pra mim e vou destruir ele por isso. Nesta quarta, 10 da noite. Linha de ação. Cine Clube. Na Band. As notícias do campo que afetam o seu dia a dia. Como que o consumidor vem percebendo no bolso? De segunda a sexta, 8 da manhã, na Band e nos canais e Terra Viva. Agroband. Oferecimento Sistema CNA Senar. Cuidar de quem está no trabalha pelo Brasil. E a gente volta com o Band Eleições, essa noite analisando o início das campanhas pelo Brasil e a expectativa para o debate da Band no próximo domingo. Deixando lá a pergunta, queria começar pela Thaís. Vem cá, se deixar realmente, você vai falar de os programas realmente, será que eles vão conseguir explicar? Será que as pessoas vão se interessar? Será que não é tão eles escapam pela saída mais fácil? Eu acho que se for muito complexo, escapa pela saída e não é nem o que a pessoa quer ouvir, né? Ela precisa saber na prática o que aquilo vai melhorar a vida dela. Eu acho que temas, por exemplo, como segurança, dá para você falar, né? Como é que você pensa? Eu vou integrar as polícias, eu vou criar um sistema de inteligência artificial que ajude a identificar em parceria com os estados. Isso é fácil de você vender a ideia de como você vai fazer. Educação, olha, a partir dali a gente vai pensar num orçamento, num plano também que garanta o maior número de salas, ou a gente vai pensar num projeto para as mães solo que possam trabalhar e deixar essa criança no período alternativo. Isso é fácil de você comunicar. Então, se eles quiserem, eles conseguem chegar. Mas eu não sei se eles querem dar essa solução, porque não necessariamente eles vão cumprir. Então, vão ser cobrados em algum momento, mas deveriam, né? Vê como o assunto é complicado para o presidente Lula falar de segurança. 3 mandatos, não tem o Ministério da Segurança. Criaria, né? Criado por Michel Temer por medida. Ou seja, é um canetaço. Cria e depois para o Congresso debater a situação. Ele não fez. E não fez até agora. Ou criar. Vai criar no quarto. Se passar a PEC da segurança. Se passar a PEC da segurança. Isso já está definido na campanha dele. Eles estão, inclusive, com o comando do Congresso. Eles vão apressar a segurança. Mas ele podia em fazer. Em seguida, ele podia vai anunciar o Ministério da Segurança e a sua política, que ele ainda está descrevendo. De 4 anos, eu acho que é o ponto. Exato. Mandato, chegando no final do primeiro mandato, podia ter feito isso, então, num canetaço, não fez. Sim, mas e agora quer criar uma situação... Sim. Se ele for para a campanha sem um programa de segurança, aí é brincadeira. Se tiver novidade... Ele tem, e com a ideia do... É possível que ele apresente, sim, um projeto completo. Porque, como eu disse, você precisa de uma coordenação nacional, você precisa de integração das forças de segurança, você precisa de apoio e militância objetiva dos governos, sem perda de autonomia deles, você precisa de inteligência, e isso é possível você apresentar no horário eleitoral. E é possível que isso vá bem no campanha eleitoral. Caiado tem apresentado isso, por sinal, de uma das questões de Caiado, me parece interessante. Ele tem apresentado nomes que não estão confirmados para aumentar a base dele. Ele escolheu o Gaquia. Gaquia na segurança pública, que um belo nome. Só se aposenta em novembro, e aí, se Caiado ganhasse, poderia ser o ministro. Mas, por exemplo, Roberto Azevedo, nas relações exteriores, ex-presidente da OMC. Ele vai lançando nomes, tentando arregimentar. Mas então, pessoas, aí isso é importante. É interessante. Os nomes são bons, ele poderia usar outros nomes, mas a sensação que me dá é que se falasse, ele vai chamar o De Gaulle e o Churchill para o plano dele. Mas esses nomes, as pessoas estão tão afim de, para tirar o Lula, votar no nome que vai ganhar do Lula, e para manter o Lula, votar no nome que é o Lula. Não tem jeito. Então, nesse caso, você perde o espaço. E ele não cresce. E não cresce. A não ser que acontecesse alguma coisa que a gente não imagina, fica todo mundo imaginando, suposições e tal, que daí, então, o Caiado pudesse subir. Mas, ô Mitre, não tem essa história do... A gente ouve muito nas discussões identitárias, mas o lugar de fala... O Flávio Bolsonaro conquistou um espaço. E é difícil tirar dele, né? Ele é um anti-Lula por definição. E filho de um anti-Lula. O Caiado é, sem dúvida, anti-Lula há mais tempo do que esses dois. Mas
esses dois eles ocuparam. Esses dois não. Bolsonaro ocupou esse espaço, o antipetismo e o antibolsonarismo está em confronto. Agora, você tem um número enorme de eleitores de cada lado já definido e tem um número pequeno que ainda não. Agora... E tem um outro número definido, mas precisando conversar ainda. É aí que os candidatos podem atuar. Dmitry, é importante falar disso, porque eles sinalizaram muito, né? Por exemplo, Lula colocou a Janja para falar e se comunicar com as mulheres, que são a maioria do eleitorado. E ele tá para chegar, e aí foram, até para acalmar, o próprio PT fez a referência a Marisa Letícia, mencionou no discurso, cantou com um cantor gospel para poder também, né, de alguma forma, chegar no público evangélico, e isso também... Mesma coisa, o Flávio, durante um bom período, tentou uma vice-mulher para entrar, né, nesse ponto, mas foi no discurso lá, eu vou ser o candidato que vai defender as mulheres, que vai lutar contra a violência. Ou seja, estão tentando, de alguma forma, dentro desses indecisos e até confirmar nos seus próprios, na sua própria base, como esses nomes vão chegar. Isso. E o Lula está muito especialmente interessado aqui no Sudeste, onde ele conseguiu crescer um pouco. Se ele crescer mais, ele ficar numa situação muito boa. Se ele recuperar o que perdeu no Nordeste, aí a situação dele melhora muito. Se não acontecer nada, isso vai ser difícil. Agora, interessante a questão que vai acontecer de novo de todo mundo ver maior abstenção ainda. Está todo mundo acreditando que vai aumentar. A abstenção é mais ou menos histórica. A gente fala de uma polarização que não mexe com as pessoas, tira de casa. Tá? Não tira, os grupos estão tão definidos, que dizer assim, olha, eu estou aqui indeciso se eu vou votar ou não, eu vou votar porque esse aqui é menos pior, que é o segundo turno, né? Menos pior que o outro. Mas sim, isso não diminui, não consegue... Sim, nós temos, e que, na minha opinião, é o número principal dessa campanha, é absurda. O Flávio tem 54% de rejeição, segundo a Quest. Isso. O Lula tem 52%. Nenhum dos dois seria presente por essa conta. Muita rejeição. Agora, lembrando que na última eleição, mais ou menos 27% dos votos foram jogados no lixo entre abstenção, branco e nulo. Ou seja, mais de um quarto dos eleitores... A cada não 4 eleitores, um... está fora. E o Lula ganhou a última eleição com 50,9%. 50,9% dos votos válidos. Foi 1,9% de diferença. Que é um nada, né? Vai ser menor. É um nada, porque... Vai ser menor. E quando você fala 1,9%, tem que lembrar o seguinte, 50,9% significa que ele teve 0,9% acima dos 50%, senão seria empate. Então, o que ele passou foi o 0,9%, ficou agora... 1,8%. Esse pouquinho de voto dizem que diminui. Vai ser ainda menor. Mas esse é o ponto, é esse pouquinho. Aí você pega cada instituto, tem um critério. O resto fala dos independentes, mas diz que aquilo pode ser colocado na peneira. Vem a Folha e fala não comprometidos ideologicamente, seria 17%. Vem a Paraná Pesquisas e fala em 8%. E vem o IDEA, que é um instituto, Maurício Moura é um grande cara, chega a 3,5%. O Maurício Moura afirma que a eleição vai ser decidida por 3,5%. Eleitorais. Pode ser 5, 6, 7, 8, mas é pouco. E tem um detalhe nas pesquisas que eu queria, para a gente fazer uma rodada final, é o seguinte, fizeram um trabalho nos Estados Unidos e ouviram várias pessoas e fizeram um levantamento das pesquisas e concluíram o seguinte, e de cada 1.000 entrevistados, eles procuram, só 100 aceitam responder as perguntas. 900 não. E a especulação é a seguinte, será que os 900 que têm o perfil ideológico dos 100 que responderam, porque eles têm o perfil demográfico, idade, escolaridade, posição geográfica, mas será que eles não têm uma posição ideológica refratária e não diferente dos outros 100? Não dá para saber. Não dá para saber. Será que aqui a gente começa a ter essa dúvida? Ou seja, será que o número de perguntas podem interferir no resultado da pesquisa? Bom, a margem de erro está aí para responder a isso, né? A margem de erro é nível de confiança, né? Agora, dependendo da região, eu sou de Minas Gerais.
Eu te digo, não é muito fácil você arrancar o voto do mineiro. Tá posto isso ao longo das últimas eleições, né? Feito em Brasil, né? Total. Brasil, né? Ganhou. O brasileiro, para onde vai Minas, vai o país. Tá todo mundo lá. Minas tem esse conjunto de características que na verdade, expressa o Brasil. Né? Isso é verdade. E tem essa coincidência, quem ganha em Minas, quem ganha a eleição, ganhou em Minas. Eu recordo que eu estava no estúdio da Band, Bolsonaro ganhando em Minas, faltando pouco para fechar as urnas, Bolsonaro ganhando em Minas, e nós assim, bom, acabou a situação de Minas pegar e eleger o presidente da República. 2018, você disse? Não, 2022. E aí Lula vira nos últimos finalzinho, Lula no mínimo também em Minas, mas interessante, porque assim, a gente já estava jogando, assim, acabou esse Minas, elegeu o presidente. Agora, não, virou Lula e foi muito pequena a diferença. E a gente tem que pensar também no fato diferente do centrão e da neutralidade, né? Agora eles mantiveram a tal neutralidade, nos estados se decidam. A gente aqui na presidência, diante de uma diferença muito pequena, vai se manter no âmbito nacional de forma ali mais isenta, mas vamos para jogo. Isso é muito importante. Isso mostra um aspecto dessa campanha eleitoral que pode ser definidor, que é o poder que o Congresso tem, que leva a essa neutralidade surpreendente. Era para o Flávio ter esses partidos todos, e não tem. Por quê? Porque alguns estão comprometidos com o Lula, agora, é evidente. Eu perguntei isso para ele no Canal Livre, ele falou, esse é o problema, e é mesmo ali. Por quê? Porque não interessa, no limite, não interessa para alguns partidos fechar com um candidato a presidente. Porque ele significa os dois. Né? E com o bolo de emendas que eles têm? Depois negocia. Antes da eleição, negocia com o presidente. Não precisa negociar agora. É isso aí. Você quer ver uma situação? Bolsonaro colocou vários dos seus integrantes do seu ministério em diferentes partidos. Todos do centro para a direita. Tarcísio e outros. Né? Na hora de recolher todo mundo no entorno de Flávio, todo mundo pegou. Olha só, não é comigo. Mas não é como antes, claro. Não, mas teve até um gesto do republicano que foi Cleitinho para ser candidato em... Tem esse gesto ali que também podiam ter puxado. A gente não ter colocado ninguém, já que eles tinham ali o Flávio Roscoe, né, como candidato em Minas, o PL já tinha lançado. Deu mais um problema. O Flávio. Acha, Mitre, que o Alcolumbre agora declarando o apoio, viajando, na primeira viagem com o Alcolumbre. E o próprio Mota também vai, de alguma forma, trazer uma certa tranquilidade para a base? Não, eu acho que a questão aí é outra. Essa negociação do Lula tem muito a ver, ainda, esse ano, com a aprovação de algumas matérias. PEC da segurança. Agora... Exatamente. O Band Eleições fica por aqui. Uma ótima semana e a gente se encontra novamente na próxima segunda-feira, depois do debate presidencial. Até lá e boa noite.